Bom, pessoal, como a gente tinha comentado, né? Então vamos fazer mais uma resolução de exercício. O exercício proposto é o seguinte: faça um algoritmo que receba 5 valores do tipo real e calcule a média dos valores maiores que 4. Bom, qual que é o desafio desse algoritmo? A gente ainda não estudou outras estruturas, né? Por exemplo, estrutura de repetição, e até então a gente estudou somente as estruturas de condição. Então, o que vai ser feito? Né? Como que a gente pode resolver isso utilizando estruturas de condição? O desafio dele é porque ele pede para fazer uma comparação do valor de entrada do usuário e comparar se ele é maior que 4. Ou seja, cada vez que a gente executar esse algoritmo, a gente pode ter uma quantidade de valores maiores que 4 diferente. Então, isso vai impactar diretamente no cálculo da média. Né? Em algum momento a média vai ser de 3 valores, outro momento pode ser de 2. Em algum outro momento não pode ter nenhum valor acima de 4. Né? Vai depender da entrada que o usuário determinar. Então, para a resolução desse problema, né? Aqui está uma resolução proposta. Então, eu declarei 5 variáveis aqui do tipo real. Declarei uma variável soma e média também do tipo real. E coloquei aqui um contador do tipo inteiro. Esse contador ele vai servir para a gente fazer o quê? Para a gente determinar a quantidade de números que são maiores que 4. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu iniciei aqui, né, digitando, pedindo para o usuário entrar com os primeiros números, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto número. E começo umas estruturas de condição simples, comparando cada um desses valores de entrada do usuário para ele saber se esse número é maior que 4. Então, eu peguei aqui na linha 22, né, se o número n1 é maior que 4, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a soma inicializou com 0, vai somar o número, né, anterior, se ele estiver com 0, vai somar com mais n1, né, que é o valor que o usuário entrou, e vai atualizar o valor do contador. Então, o contador passa de 0 para 1. E assim ele vai repetindo esse processo para todos os números que o usuário entrou. Obviamente aqui ele está testando e contando quantas vezes o número de entrada do usuário foi maior que 4. Então, a gente calcula a média aqui, né, e atualizando o valor de soma, da soma dos números que foram maiores que 4, dividido pela quantidade desses números. Né, e retorna a média. Há um detalhezinho aqui, na hora de execução eu vou mostrar para vocês. Né? Não está 100% ainda, mas a gente vai corrigir isso aí. Bom, vamos lá na execução então. Né? Então vamos pegar aqui, vamos entrar com número, né? Vamos entrar com 4 números maiores que 4. Então eu entrei com 10, vou entrar aqui também com 10, 20, 30 e aqui 3. Então, ele calculou a média aqui para mim, né? Que a média é 17,5. Né? Se a gente arredar um pouquinho aqui, a gente vai ver que o contador ele contou a quantidade de números aqui que foram maiores que 4. E também na soma global ali, né? Ele fez a soma dos valores, que foi 10 com mais 10, com mais 20 e com 30, que dá 70. Então, funcionou perfeitamente. Bom, se eu rodar esse algoritmo aqui, o grande lance está aqui. Né? Por que ele ainda não está 100%? Né? Se eu colocar aqui o número 1, 1, 1, 1 e 2, ele deu um erro, porque ele cometeu uma operação inválida. Por que isso ocorreu? Porque ele está fazendo uma divisão por zero. Né? Então, o ideal é que, se a gente ver, não teve nenhum número, né, maior que zero, o ideal é que a gente coloque uma estrutura de condição composta, que é onde a gente faça o seguinte, né? Se o meu conte ele vai ser igual a zero, então eu retorno e para o usuário, né? Vou lá, né? Não temos números maiores que 4. Ok? E caso contrário, né? Se não, aí sim que ele vai calcular a média. Ok? Ctrl X. Então, ele só vai calcular a média se o contador
for diferente de 0 em si. Então, vamos fazer a indentação aqui, ok? Então, se a gente rodar novamente o algoritmo, né, colocar somente valores menores que 4, então ele retorna que não temos números maiores que 4. Beleza, pessoal?